1 Samuel capítulo 17, versículo 1 ao 27. Eu acredito que não tem ninguém muito cansado, hoje é domingo, então dá para a gente fazer essa leitura aqui em pé. Os irmãos acompanham para que nós possamos compreender. Diz assim a palavra do Senhor: o desafio de Golias. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram, e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e adiante dele ia o seu escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vos vencer e o ferir, então vós sereis os nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos possamos pelejar. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha também 8 filhos nos dias de Saul, e era já velho e adiantado em idade entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos, Jessé e Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se os filhos de Jessé Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o mais moço, então só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-o ao comandante de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se estão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, levou as ovelhas, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. E todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele,
e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele a quem ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus? Um texto um pouco grande, irmãos, mas para que a gente possa entender como tudo começou, né, o projeto de Deus na vida de Davi. Na verdade, não é nem o projeto de Deus na vida de Davi, mas como começou a se concretizar. Porque, na verdade, o projeto de Deus na vida de Davi começou quando o profeta Samuel visitou a sua casa, a casa de seus pais, e ali o ungiu como rei, né? Ainda moço. Mas nós podemos aqui acompanhar nessa história, na palavra de Deus, que Davi, ainda como jovem, como até mesmo considerado pelos seus irmãos como um menino, mas com um coração segundo o coração de Deus. Davi tinha em seu coração um sentimento a qual agradava a Deus. Davi tinha no seu coração algo que chamou a atenção de Deus. A palavra de Deus diz que naqueles tempos o rei Saul já havia feito o que não agradava a Deus. E Deus então já começava ali a preparar o novo rei para Israel. E é interessante a gente aqui observar que Davi era apenas um moço, um rapaz, um jovem que apacentava as ovelhas de seu pai em Belém. Seu pai Jessé o colocara naquele propósito, enquanto seus 3 irmãos mais velhos iam à guerra com o rei Saul. Eles eram mais velhos, mais altos e mais fortes do que Davi. Porém, Deus enxergou em Davi aquilo que o homem não havia enxergado. Aleluia! E eu quero dizer para você nessa noite: Deus vê em você aquilo que o homem não pode ver. Deus vê em mim, vê em nós aquilo que o homem não pode ver, porque o homem vê o que é aparente. O homem vê o que ali está diante dos seus olhos, porém Deus vê mais além. Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento e sabe até onde vai a nossa capacidade. E sendo assim, aquele simples camponês, mas que certamente sonhava depois daquela profecia do profeta Samuel na sua casa de ungí-lo como rei de Israel, brotou em seu coração aquele sonho de um dia ser rei de Israel, rei da terra a qual o seu Deus era Deus, aleluia, da qual o Senhor era Deus, amém? E é interessante a gente observar que durante aquele período de guerra, todos os servos de Saul estavam na guerra, inclusive o próprio rei, que era um rei que já tinha conquistado muitas batalhas. No entanto, quando apareceu um obstáculo um pouco maior do que ele, segundo aqui diz a Bíblia, um gigante de aproximadamente 3 metros, 3 metros e 10, 3 eram 6 côvados, né? Correspondente cada um a 50 centímetros aproximadamente. Então um gigante de aproximadamente 3 metros, que era incircunciso, ou seja, não tinha Deus no seu coração, não servia a Deus, e sim servia a deuses pagãos. No entanto, todo aquele exército de Israel, do rei Saul, amedrontou-se diante daquela circunstância, diante daquele obstáculo. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: aqueles homens, eles estavam vendo Golias como um gigante, porque certamente seu coração, eles naquele momento deveriam ter, de uma certa maneira, abandonado a sua fé, ou até deixado o seu lado material, o seu lado emocional falar mais alto. E eles estavam vendo Golias como um gigante.
E foi isso que fez com que eles recuassem todas as vezes que Golias ia até a frente e falava para eles: manda alguém vir daí para cá lutar comigo. Se tiver alguém aí, nós lutamos, e aquele que vencer, o exército será escravo do outro. Ei, eu quero te falar uma coisa. Se nós estivermos na comunhão com Deus, se nós estivermos com a nossa fé ligada na rocha, nós não vamos ver gigante na nossa frente. Glória a Deus. Aleluia. E ainda que se levante um gigante, o Senhor fará com que ele seja menor do que a nossa força, porque a nossa força vem do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que naquele momento, quando Deus, isso tudo era projeto de Deus, quando Deus ali já havia projetado, arquitetado o sonho na vida de Davi, do pequeno Davi, um moço frangino, um moço pequeno. E quando Jessé manda Davi ir até os seus irmãos para levar mantimento, mas na verdade com a desculpa de querer saber como estavam seus filhos, né? A condição normal de qualquer pai. E quando Davi chega naquele lugar, tendo já experiências de lutar com os, aleluia, tendo experiência de lutar e vencer leão, e ele chega naquele lugar, naquela batalha, num lugar que era totalmente contraditório para ele, né? À vista dos seus irmãos, aos olhos dos seus irmãos, um campo de batalha. Não era lugar para um pastor de ovelhas. Aleluia. Deus às vezes nos coloca no campo de batalha espiritual, dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, onde a gente estiver. E às vezes a gente não está entendendo a situação. Mas eu quero te falar uma coisa. Alguma experiência eu sei que nós temos com Deus. Algum leão eu sei que nós já matamos através da nossa fé em Deus. Algum urso eu sei que nós já vencemos. Porque senão não estaríamos aqui, né? 10 anos de caminhada. Também 10 anos de caminhada na fé. E cada um dos irmãos com o seu tempo de caminhada. E ainda assim, mesmo que às vezes possa ter caído ou até mesmo retrocedido, mas aqui está, firme no Senhor. Aleluia. Então vamos pegar aquela situação e aplicar na nossa vida. Davi, no campo de batalha, que não tinha nada a ver com ele, segundo ali o que estava entendendo, o que estava vendo os seus irmãos, mas ele, com a sua fé e a sua experiência de vencer ursos e leões, ele olha para aquele homem chamado Golias, e ele simplesmente vê um incircunciso, irmãos. Aleluia! Será que nós estamos vendo aquele que nos tem afrontado como um incircunciso, como alguém que já perdeu? Ei, o diabo já perdeu. Glória a Deus, é ele verdade. já perdeu, ele foi jogado para as trevas. Quando ele decidiu ser maior do que Deus, querer ser maior do que Deus, automaticamente ele perdeu. Aleluia! E nós, como somos filhos de Deus, nós somos sim, com a força de Deus, com a nossa fé em Deus, capazes de vencer esse gigante que é aparente. Tá? Esse gigante na sua vida, ele é aparente. Amém, irmãos? Glória. Você está entendendo? Aleluia, Jesus. Quando Davi chega ao campo de batalha, ele não vê um gigante, ele vê um incircunciso. Ou seja, eu sirvo um Deus que tudo pode, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que criou o céu e a terra, que nos criou, o Deus que me deu força para que eu pudesse vencer aquele leão, aquele urso, todas as batalhas que nós passamos. E aquele lá, quem é? É um circunciso. É simplesmente um homem que serve um Deus que não pode nada, um Deus que na verdade são feituras de mãos de homens. Aleluia! E com essa visão, com aquela visão, ele chega, observa a situação e ainda mais, atento a que as pessoas estavam falando, a que os soldados estavam falando, ele ouve uma conversa que lhe chama bastante atenção. Veja bem, você não tem um projeto, você não tem um sonho, você não quer alcançar alguma coisa ou conquistar alguma coisa? Davi, ele tinha um projeto e queria ser rei, porque o Senhor o escolhera para tal. Nós queremos alguma coisa. Quando Davi escuta aquela conversa, os soldados dizendo: a quem matar aquele filisteu, a quem ferir aquele filisteu, o rei vai fazer o quê? Vai dar a sua filha para que ele case-se com ela, os seus pais, a sua família vai ficar isenta, nunca mais vai pagar imposto aqui nessa terra,
e ele será o genro do rei. Amém? Não estou aqui com isso querendo fazer aqui uma comparação e dizer que nós temos que ter simplesmente foco naquilo que é material, não. Mas quando queremos alguma coisa, enquanto ainda estamos aqui na terra, temos que observar a circunstância, ver o que está ali à disposição, que a gente pode conseguir. Aleluia. E a palavra diz que Davi, interessou a Davi aquela situação. E ele viu que a situação era favorável a ele. Ei, meu irmão, será que a situação na verdade não está favorável a você? Não está favorável a mim? Só depende da gente confiar mais um pouquinho em Deus? Davi, vou ter que matar quem? Um homem que não serve ao meu Deus, ao Deus que é o Deus vivo? Pronto, está fácil. É só clamar a Ele, Ele vai me livrar, assim como fez anteriormente, naquelas outras batalhas lá com o leão, com o urso. Então diz a palavra de Deus, que Davi, vendo essa situação, se interessou, mandou anunciar ao rei: eu vou lá, eu luto contra esse gigante, em nome do Deus vivo. E aí, qual o desfecho dessa história? Foi Davi com a sua própria força que lutou e venceu aquele gigante? Foi não. Davi, por sua própria força, não poderia fazer nada, assim como nós. Porém, Davi foi até o rei. E o rei ali quis colocar suas armaduras. A armadura de guerra, de guerreiro. Davi não quis, porque na verdade ele não era um lutador, ele não era um guerreiro. Ele era um servo do Deus vivo. Essa é a nossa condição. Nós somos sim, soldados de Cristo. Então, quando ele dispensou todo o aparato de guerra, o escudo, as armaduras, até mesmo a espada, ele pegou aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E eu tenho certeza que Deus, ele colocou alguma coisa nas minhas e nas tuas mãos, para que a gente possa lutar contra todas as investidas do diabo. Davi pegou a sua funda e pegou ali aquelas pedras, diz a palavra de Deus, e com aquelas pedras e aquela funda de pastor, ele foi de encontro ao gigante e honrou ao Deus vivo. Amém? Humilhou o exército inimigo, matou aquele incircunciso, que na verdade ele nunca chamou de gigante, tá bom? Nós não vamos chamar de gigante aquele problema que é menor do que o nosso Deus. Nós não vamos chamar de gigante aquele obstáculo que é menor do que o nosso Deus. Aquilo é apenas uma afronta do diabo. Aleluia! Ele foi lá, venceu aquele incircunciso, casou-se com a filha do rei, mas na frente se tornou o rei. E ali a palavra de Deus cumpriu-se na vida dele, aquela profecia de Samuel. E eu quero dizer a cada um de vocês, jovens, assim como eu, ou não, né, que Deus pode passar o tempo que passar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Deus, Ele é fiel. Deus prometeu na vida de Davi um reinado de Israel, e ele cumpriu. Aleluia. Se Deus prometeu para você alguma coisa, seja material, seja espiritual, só não se esqueça de uma coisa: busque primeiro o reino de Deus. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Eu quero pedir a todos que fiquem de pé em nome de Jesus, e nós vamos declarar na nossa vida a vitória do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, jovem, que o Senhor, Ele é maior do que aquele incircunciso. O Senhor, Ele é maior do que qualquer problema. O nosso Deus, Ele é o Deus que sempre ganhou as batalhas, sempre ganhou as guerras. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que sempre cumpriu com aquela profecia. É o Deus que sempre cumpriu com a sua palavra. Portanto, hoje, através do sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Essa mocidade aqui dessa congregação, em nome de Jesus, é mais do que vencedora. Tá, irmãos? Vocês são mais do que vencedores. Não se importa com alguma coisa que se levantar. Lembre-se, tudo que se levantar contra vocês, estando vocês debaixo da comunhão, tudo que se levantar não é gigante, é incircunciso. Tá bom? Tudo que se levantar, não veja como gigante. Mas pastor, é um gigante que se levantou? É não, meu. É um incircunciso. Não vale nada, né? Não vale nada, porque o Senhor,
Ele é maior na vida de vocês. Amém? O Senhor é maior na vida de vocês, na vida de vocês. O Senhor é maior na nossa vida. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Vamos fazer uma oração declarando a vitória na nossa vida e assim recebendo do Senhor aquilo que o Senhor prometeu para mim, aquilo que o Senhor prometeu para você. Fecha teus olhos, irmãos. Fecha teus olhos e ore ao Senhor. Declare ao Senhor: Senhor, eu estou aqui nessa noite para receber do Senhor aquilo que o Senhor nos prometeu, aquilo que o Senhor, através de um irmão, de uma irmã, profetizou na minha vida. E aquilo que se levantar, meu Senhor, eu sei que não é gigante, é apenas incircunciso, é apenas um levante do diabo. E todo mal cai por terra em nome do Senhor Jesus, porque maior é o Senhor Jesus na nossa vida, maior é o sangue do Cordeiro na sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele está assim como um escudo ao redor de você. Ele ordena os seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. E eu declaro na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, a vitória. Pai Santo e Pai querido, eu sei que a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu sei que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo. E nós declaramos aqui com uma só fé, com um só Espírito. Nós declaramos aqui com um só Senhor ao qual nós servimos, Jesus Cristo de Nazaré, que nós somos mais do que vencedores, que essa igreja é mais do que vencedora. E eu declaro e abençoo em nome de Jesus. Pai, toma em tuas mãos, continua abençoando, meu Deus, que os projetos possam prosseguir, ser desenvolvidos, ó Senhor. Que o Senhor venha abençoar de uma forma grande, meu Deus, esta obra, Pai. Que todo levante seja, meu Deus, derrubado por terra, em nome de Jesus. E que o sangue de Jesus cubra sempre esta igreja, cubra sempre esses irmãos, cubra sempre essa liderança. E a nossa vida nós entregamos em tuas mãos e pedimos ao Senhor: fica conosco, papai. Abençoa-nos a cada dia no nosso caminhar. Meu Deus, abençoa no nosso agir, no nosso falar. Meu Deus, que a graça do Senhor seja contínua em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus.